bem-vindos para mais uma aula de física com o professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de física. Vamos continuar falando aí da lei da termodinâmica e vamos fazer um retorno à nossa aula anterior, quando a gente falou da primeira lei da termodinâmica, só para relembrar que, na verdade, a aula de hoje é sobre a segunda lei da termodinâmica. Mas para compreender a segunda lei, é bom a gente lembrar da primeira. O que diz a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei diz o seguinte, que a variação de energia interna, representada por ΔU, é igual à transferência de calor resultante de dentro para fora do sistema, representado aqui por Q, somado ao trabalho resultante realizado nesse sistema. Esse trabalho a gente está representando por W. Poderia representar por T também, T de trabalho, a letra é o de menos. Alguns autores, vou colocar aqui as letras mais utilizadas para representar trabalho. É o tau, que é a letra grega, quem prefere a notação grega vai utilizar essa notação. Eu gosto muito de usar o T e o W, que são as notações mais nacionalizadas. Bom, e para a gente compreender essa expressão, que ΔU é igual a Q mais W, isso é, a variação de energia interna é igual à variação de calor resultante somado ao trabalho. Então vamos pensar aqui num sistema onde a gente tem aqui um material, pode ser um líquido ou um gás. Vamos pensar num gás, que foi o objeto de último estudo nosso. Vamos fazer com que haja transferência de calor de uma fonte de calor, eu vou chamar aqui de fonte quente. Essa fonte quente vai emitir calor, vai fazer uma transferência de calor dela para esse sistema. Ora, esse calor que entra nesse sistema vai gerar aqui uma variação de energia interna. Você teria aqui uma energia, eu vou chamar de U1, que era a energia inicial. Depois que você insere o calor, essa energia vai passar para U2. A diferença U2 menos U1 é o que a gente chama de ΔU. Só que essa energia em forma de calor, esse calor ele não é todo aproveitado. Por quê? Porque esse sistema ele não está isolado termicamente do meio. Existe aqui uma chamada fonte fria. Então tem a fonte quente, que insere um calor, que a gente está chamando de calor quente, e aqui uma fonte fria, que vai retirar calor, chamada de fonte fria, e esse calor que sai, a gente chama de calor frio. Pode parecer um erro de linguagem falar calor quente e calor frio, mas em física se utiliza até por conta da definição de temperatura e calor. O que é temperatura? A temperatura é o grau de agitação molecular de um corpo. O calor é uma transferência desse grau de agitação molecular entre dois corpos que possuem diferença de temperatura, possuem graus de agitação molecular diferentes, e por isso, se você deixá-los em contato por um tempo razoável, esse grau de agitação molecular será o mesmo nesses dois corpos. Bom, então uma parte dessa variação de temperatura ela vai sair por conta dessa fonte fria que está em contato com esse sistema. E a outra parte é que vai realizar o trabalho, que a gente está representando aqui por W, mas que também pode ser representado por T. Então, a variação de energia interna do sistema vai ser essa diferença de calor, né, o calor de entrada menos o calor de saída, que é o QQ menos o QF, que a gente está representando por Q, somado ao trabalho. Então, agora eu coloquei T, porque mais para frente a gente vai trabalhar com T, que eu gosto mais, então já
Vou deixar aqui, ó, T igual a W. Os dois estão sendo utilizados para representar trabalho. Bom, em outras palavras, o que isso está dizendo é que a diferença de energia interna de um sistema ele pode ser aumentado de duas formas. Você consegue aumentar essa energia interna aumentando a temperatura, aumentando o calor que entra no sistema, ou você aumenta o trabalho realizado. Então, quando você aumenta um desses dois, a variação de energia interna também vai aumentar, porque essa igualdade ela permanece verdadeira. Bom, e agora a gente já entra no nosso objeto de estudo da aula de hoje, propriamente dito, que é a questão da segunda lei da termodinâmica. Só que antes de enunciar essa lei, essa segunda lei da termodinâmica, é importante a gente conhecer a máquina térmica, porque foi a partir de experimentos com a máquina térmica que chegou-se à conclusão dessa segunda lei da termodinâmica. Então, é importante conhecer um pouco da máquina térmica. Ela foi construída inicialmente com o objetivo de transformar a energia térmica em energia mecânica, isso é, transformar calor em trabalho. Como assim transformar calor em trabalho? Você cria um sistema onde você, inserindo calor nesse sistema, esse sistema vai realizar um trabalho, geralmente um trabalho útil. Então é importante dar uma olhada nesse link aqui, vocês podem estar pegando lá no material de vocês, copiando e colando no navegador, ou podem digitar isso daqui tudo no navegador de vocês que vai aparecer. Esse vídeo ele fala um pouco do histórico das máquinas térmicas e a importância socioeconômica da invenção delas em relação à indústria. Foi um momento em que o mundo passou pela Revolução Industrial e colocou o país, se não me falha a memória, foi a Inglaterra, que ficou assim, bem à frente dos outros países em tecnologia da época com a criação dessa máquina térmica. Então, seria interessante vocês assistirem esse videozinho aqui. Mas se você não assistiu o vídeo, não tem problema, isso não vai te atrapalhar o entendimento. O vídeo foi só um complemento para vocês. Bom, aqui nós temos a máquina de Heron, que foi criada no século I depois de Cristo, se não me falha a memória, por aí mais ou menos nessa época. Bom, no que consiste essa máquina? Observe aqui que você tem uma chama que está aquecendo uma caldeira aqui. Aqui dentro dessa caldeira tem água. Então, o que acontece? A chama vai aquecer essa água e essa água vai, por conta do calor, aumentar o grau de agitação molecular dela, isto é, a temperatura vai aumentar. Aumentando a temperatura, vai chegar num ponto em que ela vai se expandir e virar vapor. Então, vai ter que sair daqui em algum momento. Então, esse vapor vai subindo aqui, ó, por esses caninhos, chega nessa esfera que tem duas saídas orientadas no mesmo sentido. À medida que o vapor sai aqui, vai causar um impulso no ar para cá. E essa daqui também vai fazer a mesma coisa, sempre no sentido contrário da saída do ar. Se o ar está saindo para cá, ela vai receber uma força de impulso para cá. Então isso vai fazer com que esse êmbolo ele gire nesse sentido aqui assim, ó. Bom, inicialmente essa máquina ela só tinha um intuito de diversão. Ela não tinha ainda uma finalidade de executar um trabalho no lugar do ser humano. Assim como a maioria das descobertas científicas, inclusive tem uma fala de um grande filósofo, matemático e físico que dizia o seguinte: não sabemos o destino de um recém-nascido. Isto é, uma criança quando nasce, a gente não sabe
o que ela vai ser quando crescer. Então, uma descoberta quando é feita, a gente ainda não conhece também todas as aplicações. Mas, não muito distante, essa descoberta ela começou a ser utilizada para criar máquinas que substituíram a força bruta humana em muitos trabalhos. Bom, aqui nós temos um gerador de energia a vapor, chamado de térmico. Observe o seguinte, aqui nós temos uma roda ligada a uma biela num pistão dentro de um cilindro. O que vai acontecer aqui? Aqui tem uma correia que vai fazer essa roda, esse círculo, girar o gerador, que é esse círculo aqui embaixo. Esse gerador, à medida que ele vai girando, rotacionando aqui, ele vai gerando energia elétrica. Bom, vamos ver o funcionamento. Nós temos aqui uma caldeira com água. Percebe-se que aqui tem um nível de água. Então, essa parte aqui, ó, água. E embaixo nós temos a fonte de calor. Para gerar o calor precisa de um combustível, que no caso aqui é o carvão. Acendeu o carvão entrou em chamas, aqueceu a água. Então, aquecendo essa água, o grau de agitação molecular aumenta, vira vapor e precisa sair de alguma forma. Vai sair por onde? Por esse tubo aqui, ó. Ao sair por esse tubo, vai empurrar esse cilindro, esse pistão que está dentro do cilindro, fazendo com que a biela se movimente e gire a roda. Quando esse pistão passa de certa altura, tem uma válvula de escape aqui, onde o vapor vai sair por aqui. Então, a pressão interna aqui vai diminuir e esse pistão vai voltar. Aí, quando esse pistão volta, a pressão interna aumenta novamente, aí ele vai empurrar o cilindro, aí o cilindro vai empurrar o pistão empurra a biela, que gira a roda novamente, fazendo esse movimento. Observe que isso está se repetindo em ciclo. Por que ciclo? Porque os movimentos são repetitivos. Sempre assim, o vapor entra, empurra o pistão aciona a arruela, o vapor sai, o pistão volta, aí o vapor entra. Sempre esse mesmo ciclo repetitivo. Claro, se é ciclo, é repetitivo, né? Toda vez que se fala em ciclo, é uma repetição. Então, isso daqui é o que nós chamamos de gerador de energia térmico, tá? Um gerador de energia térmico, que também é uma máquina térmica. Bom, e aí pode surgir a seguinte pergunta: e o motor que nós conhecemos hoje do automóvel? Será que o motor do automóvel pode ser considerado uma máquina térmica? Ele não é movido a água, como nós sabemos. A gente não aquece a água para gerar o motor. Mas será que ele pode ser caracterizado como uma máquina térmica? É o que a gente vai ver agora. Bom, um motor de carro, vamos considerar que o motor pode ser de 3 ou 4 cilindros, não vai fazer diferença, mas a gente vai considerar apenas um cilindro. Tá? Aqui aparecem 4 figuras porque são ciclos, são momentos diferentes do funcionamento. O que acontece? Vamos pensar inicialmente só nesse cilindro aqui, nesse primeiro momento. Observe que nós temos aqui, ó, uma biela, esse corpo onde fica o pistão. Isso aqui é o que nós chamamos de pistão. Quem já teve oportunidade de abrir um motor de carro, observou bem, deu para notar bem essas partes, né, essas peças. A vela, ela funciona emitindo energia. Essa aqui é a vela, conforme dá para ver aqui, ó, nessa outra figura. Bom, então, qual o princípio de funcionamento? O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo da máquina térmica. O que vai acontecer? Aqui tem uma fonte de energia gerada pela bateria e pelo alternador, que vai fazer com que essa vela ela acione aqui, conforme a gente vê aqui nessa terceira imagem aqui,
ela vai acender criando uma combustão. E essa combustão empurra o cilindro, empurra o pistão dentro do cilindro, fazendo com que essa biela mexa o comando de motor, que é a peça responsável por movimentar a roda do veículo. Comando de motor, essa peça aqui, ó. Então, a biela está aqui, a biela pega no volante, que é o comando, para poder girar. Bom, e qual o funcionamento? Então, vamos lá. Os 4 momentos estão disponíveis aqui da esquerda para a direita. Primeiro momento é a admissão. A admissão é a entrada do ar. Então, observe que nós temos aqui 2 válvulas, nesse caso. Existem motores com 4 válvulas por pistão. Nesse caso aqui, esse motor apresentado para a gente na figura tem 2 apenas. Então, essa válvula aqui é de admissão, ou seja, vai admitir o ar limpo. Então, o ar limpo entra, certo? E aí, esse pistão, à medida que ele vai girando, ele sobe, comprimindo esse ar. Nisso, essa válvula aqui já fechou. Podemos observar isso nesse segundo momento. A válvula fechou, não vai ter saída de ar. Então, o pistão ele vai subir e vai comprimir esse ar limpo, esse oxigênio aqui dentro. E nesse momento em que a compressão aqui se torna máxima, essa vela ela vai queimar, vai gerar uma combustão. O combustível, ele vai injetar combustível aqui dentro também. E junto com o aquecedor, que é a vela, vai queimar. Vai ter uma explosão, que é combustível e ar numa câmara fechada. Assim, imagina, combustível com oxigênio num recipiente fechado e você consegue inserir uma faísca ali dentro. Vai explodir. É o que acontece aqui, ó. Há uma explosão, que é esse terceiro momento. Então, só recapitulando, no primeiro momento tem uma admissão, que é a admissão do ar. No segundo momento tem uma compressão, que é quando o cilindro, ou melhor, o pistão que está dentro do cilindro, ele comprime esse oxigênio. E aí o terceiro momento é quando dá a explosão, quando a vela é acionada junto com o combustível, provocando uma combustão interna, causando a explosão. Essa explosão vai fazer com que o cilindro volte, e com bastante força por conta da explosão. Só que quando o cilindro é lançado para baixo, essa outra válvula aqui, ó, ela abre. Por que ela abre? Para poder liberar os gases, o gás carbônico resultante da explosão. Porque só vai haver combustão com oxigênio. Se não tem mais oxigênio aqui dentro, é preciso liberar esse gás. E aí, esse ciclo começa tudo de novo. Aí a outra válvula se abre para a entrada de oxigênio para repetir o processo. Então, observe que nesse motor existem 4 processos. O primeiro processo, que é a entrada do oxigênio, que é chamada de admissão. Um segundo momento, que é o momento da compressão, que é quando o pistão sobe comprimindo o ar, por isso chamado de compressão. Um terceiro momento, que é o momento da queima do combustível criando a explosão, por isso chamado de explosão ou combustão. E um quarto momento, que é quando o gás carbônico, que é o oxigênio que já foi queimado e ficou só o gás carbônico, ele é expulso para poder entrar novo oxigênio. Então, esse quarto momento é chamado de expulsão, que é a expulsão do ar que foi queimado. Isto é a expulsão do gás carbônico. Por isso, expulsão. Observe que ele trabalha em 4 ciclos. Por isso que esse tipo de motor é chamado de motor de 4 ciclos. Ou também chamado de 4 tempos, porque ele trabalha com 4 tempos. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo e quarto tempo. Essa é a diferença do motor de 4 tempos para um motor de 2 tempos que trabalha apenas com 2 ciclos, conforme vocês já devem ter ouvido falar em algum outro momento. Bom, qual seria o objetivo, então,
dessas máquinas e desses motores. Antes de falar do objetivo, você já consegue responder aquela pergunta que foi feita anteriormente, aquele questionamento. E aí, o que vocês acham? Baseado nessa explicação, o motor de um carro pode ser considerado uma máquina térmica? A resposta é sim, claro que é uma máquina térmica. Só que uma máquina térmica de combustão interna. Por isso que a potência dela é maior. Bom, e o rendimento de uma máquina térmica? Como o objetivo da construção da máquina térmica é realizar trabalho para o homem, para o ser humano de modo geral, é importante você conhecer o rendimento de uma máquina. Ou seja, qual o percentual de energia que ela consegue aproveitar. Isso é o que a gente chama de rendimento. Então, o rendimento que a gente vai representar pela letra R, conforme está aqui, é a razão entre o trabalho realizado e a quantidade de calor inserido, ou seja, a quantidade de calor que a máquina recebe, que a gente chama aqui de calor quente. Em outras palavras, o rendimento é o trabalho realizado dividido pela quantidade de calor recebido pela máquina. E esse resultado aqui vai ser um número decimal que, quando a gente multiplicar por 100, a gente vai ter a forma percentual. Nós vamos ver um exemplo disso já já. Com isso, a gente consegue enunciar a segunda lei da termodinâmica, conforme está aqui. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, transforme em trabalho todo o calor a ela fornecido. Bom, observe que o que está dizendo aqui é basicamente o seguinte. Se você tem aqui uma máquina que recebe um calor que a gente está chamando calor de entrada ou calor quente, recebeu o calor. Esse calor, que veio de uma fonte quente, ele também tem contato com uma fonte fria, isto é, uma fonte que tem uma temperatura menor do que a que está aqui dentro no sistema, que está dentro da máquina. Basta para isso pensar, por exemplo, no motor de um veículo. A temperatura interna do motor ela é muito mais alta do que a temperatura externa que está à volta do motor, que é o ar que vai batendo aqui à medida que o carro está se deslocando, a serpentina também, o condensador, que também serve para resfriar esse motor. Então, quando você usa esse resfriamento aqui, tem uma perda de energia, uma perda de calor que a gente chama de calor frio. E o que sobra é o que vai realizar o chamado trabalho, que a gente vai representar por T daqui para frente. Então, qual é o rendimento dessa máquina? O rendimento da máquina é esse trabalho aqui realizado, o trabalho, dividido por Q. Mas não é qualquer Q, é o calor oriundo da fonte quente, ou seja, o calor de entrada. Por isso que tem esse Qzinho aqui, Ok? Vamos ver no exemplo como que a gente vai aplicar essa segunda lei da termodinâmica. Bom, temos aqui o seguinte problema. No exemplo 1, um motor de combustão interna, em cada ciclo de operação, absorve 80 kcal de calor da fonte e rejeita 60 kcal de calor para a fonte fria. Calcule o rendimento dessa máquina. Então, vamos montar o seguinte esquema. Temos aqui a máquina, aqui a nossa máquina. Temos aqui a chamada fonte quente, que vai inserir calor. Vou chamar de calor, esse calor estou chamando de QQ, que é o calor de entrada, o calor quente. E aqui tem uma fonte fria. É chamada de fonte fria porque a temperatura dela é bem menor do que a temperatura que a máquina está atuando aqui. Pela lei de conservação de energia, a soma do trabalho realizado, que é o que sobra dessa energia aqui, o trabalho realizado com
o calor perdido ou cedido para a fonte fria tem que ser igual ao calor de entrada. Então a gente pode escrever isso aqui, ó, o calor de entrada, o calor quente, vai ser igual ao calor perdido ou cedido, somado com o trabalho realizado, pelo princípio da conservação de energia. E pela segunda lei da termodinâmica, então observe que a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica elas estão bem interrelacionadas. Ó. Essa lei de conservação de energia está muito diretamente relacionada à segunda lei da termodinâmica. E o que diz essa lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica diz que é impossível construir uma máquina térmica que trabalha em ciclos. A gente viu que é ciclo, né? Aquele trabalho repetitivo, tem uma quantidade de tempos, e é impossível construir uma máquina sobre essas condições em que toda a energia seja aproveitada para o trabalho. Isto é impossível que esse calor cedido para a fonte fria, chamado de QF, isso aqui nunca vai ser zero. É impossível isso aqui acontecer. Isto é, sempre vai ter perda de energia. Então essa quantidade de calor cedido para a fonte fria, ela vai ser sempre diferente de zero. Tá? Então é isso que diz a segunda lei da termodinâmica, que complementa a primeira. Então o rendimento dessa máquina vai ser o trabalho realizado pelo total de energia. Esse é o rendimento, essa é a fórmula do rendimento. E o que significa isso? Isso aqui significa que quando a gente faz essa conta, a gente já viu que vai achar um percentual. Isso significa que a partir daqui eu sei se um motor automotivo, por exemplo, ele tem um rendimento bom ou ruim. Então, quanto maior for o trabalho realizado, mantendo-se a mesma quantidade de calor de entrada, então quanto maior for esse trabalho, melhor, mais eficiente, mais econômico vai ser o motor. E é isso que as montadoras de automóveis, como a GM, a Volkswagen, a Fiat e outras mais, ela vem procurado nos últimos tempos. Fazer com que esse rendimento aqui ele seja o máximo possível. Fazer com que essa divisão alcance o maior número possível, fazendo com que um veículo ele consiga se deslocar uma quantidade maior de quilômetros com uma quantidade menor de combustível. Então vamos resolver essa nossa questão. Queremos o rendimento dessa máquina. Aplicando essa fórmula de rendimento, aqui está dizendo que ele absorve 80 kcal. Então ele absorve 80. Então esse calor total aqui, o chamado calor quente, o calor de entrada, esse calor de entrada é 80, é o que ele absorve. Então, podemos dizer que o rendimento, a parte de baixo dessa fração, é 80 kcal. E o trabalho realizado? Bom, o trabalho realizado, para encontrar esse trabalho, a gente vai ter que utilizar essa primeira fórmula aqui, da primeira lei, que diz o seguinte, que a quantidade de calor que entra é igual à quantidade de calor que sai, mais o trabalho realizado. E aí, fazendo as substituições, a quantidade de calor que entra são 80 kcal. A quantidade de calor que sai, 60 kcal. Então, quanto vai ser o trabalho realizado? Primeira coisa, a gente nota que elas estão na mesma unidade de medida. Aqui nós temos kcal, aqui também kcal. Se aqui estivessem somente cal ou em joule, aqui também deveria estar em joule. Então, as unidades de medidas aqui têm que ser a mesma. Tá? Se forem unidades diferentes, temos que fazer a conversão. Lembrando que 1 cal é igual a 4,18 joules. Então, em alguns momentos a gente vai utilizar isso, mas não agora.
Bom, então, isso aqui é uma equação do primeiro grau que vocês estão cansados de resolver. Ó. 80, aqui é 60 é positivo, passa para o outro lado negativo. Isso vai ser igual ao trabalho T. 80 menos 60 é 20. Então, o trabalho realizado vai ser 20. 20 o quê? Aqui, ó, quilocal. Porque a unidade de medida é quilocal. Então, agora que nós já sabemos qual foi a unidade, qual foi o trabalho realizado, a gente pega esse trabalho realizado aqui e substitui aqui na fórmula, que é essa parte de cima aqui, ó. Então, substituindo aqui, 20 quilocal. Como tem uma divisão aqui e esses símbolos podem sumir, posso, para fazer essa conta, cortar esse zero. 20 dividido por 80 é o mesmo que 2 dividido por 8. 2 dividido por 8, simplificando essa fração, vocês já aprenderam isso lá em matemática de forma tranquila, ó. Divide por 2 o numerador e o denominador, isso aqui é igual a 1 quarto. Ora, 1 quarto é igual a 0,25. 0,25 é igual a 25%. O que eu falei para vocês ainda agora? Que para passar para porcentagem, a gente pega esse resultado aqui, ó, e multiplica por 100. Quando a gente pega esse resultado e multiplica por 100, o que a gente encontra é o resultado em percentual. Então, isso significa que o motor desse carro, aliás, aqui não está falando que é carro, está falando só que é um motor de combustão. Esse motor a combustão, ele tem um rendimento de 25%. Isto é, apenas 25% da sua energia é aproveitada para realizar trabalho. 75% é desperdiçado. Olha só o tamanho do desperdício. Então, como eu falei para vocês anteriormente, o desafio das montadoras de automóveis e de toda a máquina a combustão, né, da engenharia mecânica de modo geral, é fazer com que esse percentual seja o maior possível. É maximizar esse aproveitamento, esse rendimento. Bom, temos agora um segundo exemplo, um pouquinho mais completo. Uma máquina térmica recebe 4.180 joules de calor e realiza um trabalho correspondente a 400 calorias. Nessas condições, determine a quantidade de calor que essa máquina rejeita. Bom, primeira coisa que a gente observa no problema é que as unidades de medidas aqui, ó, estão diferentes. A quantidade de calor recebida está em joule e o trabalho realizado está em cal, em calorias. Então, o que a gente tem que fazer? Converter joule para caloria ou caloria para joule. Como nós sabemos que, e eu vou fazer aqui no cantinho essa conta, sabemos que 1 cal é igual a 4,18 joule. Essa informação já foi fornecida para vocês anteriormente, deve ter no caderno de vocês anotado. Se não, dá uma olhadinha aí, faz uma pesquisa, vocês vão ver que é isso aqui. Então, se eu quero passar de joule para cal, a gente monta uma regrinha de 3 ou simplesmente divide. Se eu dividir essa quantidade aqui, 4.180, por 4,18, eu vou achar essa quantidade em calorias. Ou se quiser montar a regrinha de 3, a regrinha de 3 fica assim, ó, 4,18 joules está para 1 caloria, assim como 4.180 joules está para X calorias. E aí, resolvendo essa continha, ó, regra de 3 simples, são grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado. Então, x vezes 4,18 é igual a 1 vezes 4.180. 4,18 está multiplicando, passa dividindo, fica 4.180 dividido por 4,18. Sempre que você tiver dúvida se tem que multiplicar ou dividir para passar de joule para caloria, de caloria para joule, você pode armar essa regra de 3 que sempre vai funcionar. Mas tem um macete também,
que faz você ganhar tempo. Ó. Toda vez que você for passar de joule para caloria, você vai dividir por 4,18. Então, o esqueminha é esse daqui. Ó. De joule para caloria, você vai divide por 4,18. E se for o contrário? Se for de caloria para joule, aí você vai multiplicar por 4,18. Essa regrinha aqui faz você ganhar tempo na hora de fazer essa conversão. Bom, agora vamos tentar responder ao item A, que pede a quantidade de calor que essa máquina rejeita. Então, montando aquele esquema de máquina, aqui é a nossa máquina. Aqui nós temos uma entrada de calor oriunda da fonte quente, que a gente está chamando de calor de entrada, também chamado de QQ. E aqui, o que ele está perdendo para a fonte fria, que é o nosso QF. Então, a fonte quente vai mandar um calor da fonte quente, QQ. E a fonte fria vai retirar um calor dessa máquina que a gente está chamando de QF, calor que perde para a fonte fria, ou calor quente, calor frio, a grosso modo. Bom, nós sabemos ainda que essa quantidade de calor que entra, ela se divide em duas partes. Uma parte é perdida pela fonte fria, mas tem uma outra parte que se realiza um trabalho. Então, por essa lei aqui, nós temos que a quantidade de calor de entrada é igual à quantidade de calor de saída somado ao trabalho. Isso nada mais é do que uma equaçãozinha simples que a gente já conhece. A quantidade de calor de entrada é a quantidade que a máquina térmica recebe. Nós já fizemos a conversão aqui para calorias. 4.180 dividido por 4,18 é igual a 1.000. Então aqui nós já sabemos que o calor que entra é um calor de 1.000 calorias, 1.000 cal. Substituindo aqui, ó, esse X é o nosso QQ, que é o calor de entrada, 1.000 calorias. Realiza um trabalho de 400 cal. Eu estou querendo saber a quantidade de calor que essa máquina rejeita. A quantidade que ela rejeita é o QF. Então, o QF mais o trabalho realizado, que é de 400 cal. E aí a gente nota que fica fácil responder. Né? Qual o valor que somado a 400 dá 1.000? Então, essa continha é fácil, é 1.000 menos 400, que é 600. Então, a partir daqui, eu sei que o calor que ela rejeita é de 600 cal. Essa é a resposta do item A. Vamos agora para B. O trabalho realizado por essa máquina. Olha, o trabalho realizado por essa máquina, a gente descobriu o trabalho já lendo o enunciado, sem precisar fazer conta, ó, realiza um trabalho de 400 cal. Então, aqui não precisa fazer conta. O próprio enunciado aqui já está respondendo para a gente que o trabalho realizado por essa máquina é um trabalho de 400 cal. O rendimento dessa máquina. Bom, o rendimento, como a gente viu na aula de hoje, o rendimento é a quantidade de calor. É o trabalho realizado dividido pela quantidade de calor que entra. Lembrando que o trabalho realizado e a quantidade de calor que entra tem que estar na mesma unidade de medida. Se você colocar aqui a quantidade de calor que entra em joule do jeito que está aqui no enunciado, você vai obter um número aqui falso. Esse número ele não vai representar um rendimento real da máquina. Então, tem que ter muito cuidado com essas unidades de medida. Então, a máquina recebe 4.180 joules. Mas como a quantidade, o trabalho realizado está em cal, isto é, o nosso T aqui em cima, o nosso T corresponde a 400 calorias. Eu não posso chegar aqui embaixo e colocar essa quantidade de calor em 4.180, porque 4.180 é joule. Olha só a incompatibilidade. Eu não posso fazer conta com duas grandezas
que estão em unidades de medidas diferentes. Então, aqui, ao invés de 4.180, eu tenho que utilizar a conversão de 4.180 para joule, para calorias, para cal, que a gente fez aqui, ó, 1.000 cal. Então, 1.000 cal. Então, toda vez que o denominador é 100, não precisa você fazer essa conta toda para depois multiplicar por 100. Se quiser, pode. Você pode dividir 400 por 1.000. Isso vai dar 0,4. Você vai obter isso, 0,4. Aí você multiplica 0,4 por 100, vai dar 40%. É uma forma de se fazer tranquilamente. Mas suponha que você esteja numa prova de concurso, não pode usar a calculadora, e aí você vai usar um recurso mais simples. Qual é o recurso? Ó, se eu deixar o denominador em 100, ou seja, cortar esse último zero, eu já tenho a resposta em percentual. Ó. O que sobrou em cima? 40. E no denominador, 100. Então, o rendimento é 40 sobre 100. 40 sobre 100 é o mesmo que 40%. Porque se eu tenho 40 por 100, e eu vou explicar por que isso funciona bem assim. Se eu tenho 40 sobre 100, e para achar a forma percentual eu tenho que multiplicar por 100, ó, quando eu multiplico isso aqui por 100, eu corto 100 em cima com 100 embaixo, que sobra 40. Por isso que quando o denominador é 100, o resultado que você tem já está em percentual, isto é, 40%. Bom, com isso nós finalizamos aí a nossa videoaula e estarei à disposição de vocês a partir de agora para tirar dúvidas que possam ter ficado ao longo desse vídeo. Então estamos agora na nossa sala de aula, tirando dúvidas. Grande abraço para vocês e aguardo vocês na sala. Até já!